HIV. A população da cidade de Chicago é de cerca de 3 milhões de habitantes. O mesmo número de pessoas que estão morrendo a cada ano em decorrência da AIDS, uma das piores epidemias da história moderna. As primeiras pistas sobre a doença surgiram no início dos anos 80. Pesquisadores nos Estados Unidos relataram que um número crescente de pacientes estava morrendo de infecções raras e câncer. Amostras de sangue revelaram que os pacientes apresentavam níveis extremamente baixos de linfócitos CD4T, glóbulos brancos vitais para o sistema imunológico do corpo. Em 1982, o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças deu um nome a esta doença: AIDS, sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 2 pesquisadores assumiram o caso: Luc Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris, e Robert Gallo, do Instituto Nacional do Câncer, nos arredores de Washington, capital. Ambos dividem o crédito pela pioneira descoberta que finalmente desvendou a causa da AIDS: o HIV, sigla em inglês para Vírus da Imunodeficiência Humana. E qual é a diferença entre o vírus da imunodeficiência humana e outros vírus, como o da gripe, por exemplo? Para começar, o vírus não apresenta evidências da doença durante anos. Em média, 7 anos. 7 anos? O segundo problema é que ele era bastante singular. Quando uma pessoa se apresentava com AIDS, ela dizia, sei que estou doente, e iam ao hospital. Elas apresentavam muitas outras infecções. Qual era a causa? Como você demonstrava qual delas era a causa da doença? Na maioria dos casos, um vírus existia por um propósito: infectar uma célula hospedeira e se reproduzir. Geralmente, ele se liga à hospedeira e então libera sua informação genética dentro da célula. Isso permite que o vírus assuma as funções normais da célula, redirecionando-as para produzir novas partículas de vírus. Estas partículas são então liberadas para atacar mais células. O HIV não é um vírus convencional. Ele pertence a uma família de vírus ou uma categoria de vírus que os cientistas chamam de retrovírus. Em que os retrovírus diferem? A singularidade do retrovírus é a seguinte: podemos dizer que esta é a definição de um retrovírus. Sua informação genética na forma de RNA se converte em DNA. Mas o que acontece com o DNA é que é o problema. E qual é o problema? O DNA é incorporado aos nossos genes. O vírus do DNA se torna parte de nós. Como os linfócitos T4 passam a funcionar, neste processo eles reproduzem Exatamente. o DNA do retrovírus dentro Isso delas. mesmo. Para sempre. Para Você sempre. nunca se livra disso. Você terá células hospedeiras que abrigam a informação genética do vírus, às vezes fazendo o vírus, algumas em silêncio, quietas, talvez ocultas, e só depois despertam e reproduzem o vírus de novo. Isso significa que logo depois da infecção, estamos estabelecendo uma infecção que talvez dure toda a vida. Este é o ponto crucial da questão para mim. Quando você diz que há muita variação, é uma variação dentro de um indivíduo, como se você estivesse combatendo todas as formas diferentes de vírus dentro de você? Existem HIVs que se assemelham em um certo local geográfico. Nós lhe demos um nome, um subtipo. Na América e na Europa, o subtipo B tem sido a forma dominante. Tendo em mente que a América é subtipo B, existem todos os tipos de variedades isoladas de pacientes norte-americanos que, apesar de pertencerem ao subtipo B, são diferentes uns dos outros. E isso complica ainda mais as coisas. Às vezes, 2 subtipos diferentes podem ser encontrados no mesmo indivíduo e pode haver uma recombinação. Em um indivíduo infectado com um tipo de HIV pertencente ao subtipo B, existem variantes menores que são quase infinitas. A cada ciclo de replicação, erros são cometidos. Toda vez que o RNA vai para o DNA e ocorrer integração, haverá um percentual de variação. A cura para o HIV ainda é incerta, mas a descoberta de que o HIV é um retrovírus e que provoca a AIDS gerou avanços na luta contra a doença e além dela.
O que mudou na medicina desde a descoberta dos retrovírus, ou mais especificamente, a descoberta deste vírus? A AIDS tem sido fundamental para demonstrar que a terapia com drogas antivirais é possível. Em geral, pensava-se que, como os vírus usurpavam nossas células para poder se reproduzir, seria quase impossível atingi-los efetivamente sem envenenar uma pessoa. Então você está dizendo que ninguém iria investir Não iria. nesses antiviróticos? A AIDS abriu as portas para a pesquisa antiviral, tanto nas empresas farmacêuticas como em universidades de todo o mundo. A AIDS também gerou mudanças sociológicas positivas. Eu testemunhei de perto a diferença entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Não se pode atirar as drogas na praia e ir para casa. É preciso treinamento para usá-las. E temos este relacionamento com vários países africanos agora. Então é uma ironia que esta terrível doença, assim. na verdade, esteja unindo as pessoas. Acho que sim. Graças às descobertas que acabamos de ver, o mundo mudou. Da teoria dos germes à descoberta das origens do câncer, estes avanços alteraram o curso da história, salvando inúmeras vidas e expandindo os limites do conhecimento médico até onde estamos hoje. Prontos para o próximo avanço, para a próxima grande descoberta. Versão brasileira Vox Mundi.